Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, domingo, dia do Senhor, para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Mateus 12, de 1 a 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque avistamos sua estrela no Oriente, e aqui viemos para lhe prestar homenagem. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou abalado, e Jerusalém toda com ele. Convocou então todos os chefes dos sacerdotes e os doutores do povo e lhes perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá um líder que apacentará meu povo Israel. Então Herodes chamou em segredo os magos e investigou junto a eles sobre o tempo em que a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém e disse: vão e procurem obter informações exatas sobre o menino. E me avise quando o encontrarem, para que eu também vá prestar-lhe homenagem. Eles ouviram o rei e partiram. Eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia à frente deles, até que chegou e parou sobre o lugar onde estava o menino. Vendo novamente a estrela, ficaram repletos de extraordinária alegria. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se ajoelharam diante dele em homenagem. Abriram então seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Depois disso foram avisados em sonhos para não retornarem a Herodes, de modo que voltaram para sua região por outro caminho. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho desse dia nos convida a meditarmos nessa apresentação do Senhor. Essa apresentação do Senhor que foi feita pelos magos aos reis. Então, hoje o Evangelho nos convida para isso. Mas o Evangelho nos convida também não somente para meditarmos, mas para também tomarmos essa iniciativa dos reis magos, de apresentarmos o Senhor, de apresentarmos esse Jesus que se encarnou, que se fez carne e habitou no meio de nós, para cada um daqueles que estiverem à nossa volta. O Evangelho nos convida nesse dia para isso, mas o Evangelho também nos convida a meditarmos nesses reis que vieram de tão longe, se guiando por uma estrela, para se prostrar diante de Jesus, para conhecer Jesus. Então o Evangelho nos convida também neste dia para isso, para apresentarmos esse Jesus, mas também para irmos ao seu encontro para conhecermos. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de irmos à casa do Senhor, dia de irmos buscar essa intimidade com Ele, de irmos conhecer, que as nossas atitudes possam ser como desses reis magos, de se prostrarem diante de Jesus, de nos prostrarmos diante de Jesus e fazermos a nossa homenagem, oferecermos os nossos tesouros, porque esses reis que vieram de tão longe, eles trouxeram o que tinha de mais valioso no seu reino, ouro, incenso e mirra, para oferecer a Jesus. O Jesus que eles só ouviram falar, mas que eles não conheciam. Mas eles vieram para conhecê-lo, acreditando nessa promessa, na promessa que foi dada aos profetas. Então que o Espírito Santo nesse domingo, nesse dia do Senhor, nos conduza para isso, para nos prostrarmos e adorarmos o Senhor, para oferecermos a Ele as nossas homenagens, os nossos tesouros mais valiosos.
com essa certeza de que Ele vale muito mais, que Jesus vale muito mais do que todos os tesouros que possamos ter, do que todos os tesouros que possamos oferecer. Ele vale muito mais. Então que possamos meditar nesse dia e assim louvarmos o Senhor também. Louvarmos o Senhor por termos recebido essa graça. Louvarmos o Senhor por Ele nos amar. Louvarmos o Senhor por podermos conhecê-lo, podermos ter intimidade com Ele. Louvarmos o Senhor por Ele se apresentar, se deixar conhecer por todos nós. As nações de toda a terra, como diz o Salmo desse dia, hão de adorá-lo, o Senhor. Porque Ele veio para nos trazer para a luz. Porque os povos que caminharam ao clarão da tua luz. Assim é Jesus, é essa estrela que nos conduz, que clareia, que nos trouxe para a luz. Então que possamos louvar o Senhor nesse dia, bem dizer, nós te louvamos, Senhor, te glorificamos, por termos a graça de podermos te conhecer, por podermos te render glória. Então por tudo isso, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos nesse dia. Como diz o Salmo, as nações de toda a terra hão de adorar-te, ó Senhor. Que assim seja nesse dia, Senhor. Nós entregamos todo o nosso louvor. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos dê a graça de ter um coração agradecido, coração voltado para louvá-lo, para bendizê-lo, para entregar para Ele, a Ele, todos os nossos bens, o que nós temos de mais precioso, porque maior e mais precioso é o Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.